nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz. O que estava dividido, unidade Ele faz. Então, vamos dar continuidade ao repasse da campanha da fraternidade. A gente ficou na terceira parada, né, continuando a do nosso irmão em Cristo, José Kleber. E a gente vai falar um pouco da superação da violência contra as mulheres, que é importante enfatizar, mas antes é importante lembrar aqui: uma nova humanidade é possível. No amor não há temor, João capítulo 4, versículo 18. Por que uma nova humanidade é possível? Porque em meio a tantas situações que hoje vivemos, de conflitos, de violência, a gente precisa voltar para fazer uma reflexão ao respeito de que nós estamos vivendo. Será que nós vivemos o que hoje nós queremos na campanha da fraternidade, que é o diálogo, esse compromisso de amor? Então a gente precisa voltar para nos perguntar e dizer: nós estamos vivendo na nossa casa? Nós estamos colocando em prática para que se possa ter essa nova humanidade que é possível, que é no amor não há temor, que é viver no amor, viver nessa paz, nessa fraternidade, nessa união. Porque quando nós educamos os nossos filhos nessa vivência de unidade, e que nós possamos vir a dizer a eles que tanto faz nós, mesmo estando, né, num grupo religioso, e os seus colegas, seus amigos, pessoas humanas, fazerem parte de outro ciclo religioso, né? Nós acabamos sendo o mesmo que acredita em Cristo Jesus, aquele que foi criado, ser humano, o mesmo ser humano, né, que precisa de vida digna, que precisa superar as violências que hoje existem. E principalmente hoje, nesse meio à pandemia, né, a essa situação onde a relação fica um pouco interrompida por conta de prevenção a esta doença. Então, mais um motivo que a campanha da fraternidade nos convida a viver. Ela convida a gente a derrubar os muros, né, os muros existentes. Porque o chão comum para nós dialogarmos não é criar muro institucional, né? Não é fazer vínculo de instituição. Eu sou católico, só eu que sirvo. Eu sou evangélico, só eu que sirvo. Não, nós somos irmãos. Nós precisamos quebrar esse muro para formar pontes, sentar na mesma mesa e partilhar como Cristo Jesus partilhou no fim da caminhada com os discípulos de Emaús, que aí sim nós vamos nos reconhecer como verdadeiros irmãos em Cristo. Então aí a gente entra sobre a superação da violência contra as mulheres, né? Houve um encontro ecumênico de mulheres, um ato onde elas tiveram a oportunidade, né, espiritual de se conversar, né? Mulheres conversando de várias instituições religiosas, né, seguindo, independente de ser do Conselho das Igrejas Cristãs, do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs. Então lá se pôde ter uma cumplicidade entre essas mulheres, onde elas viveram várias situações, onde elas relataram várias realidades. E no final desta situação, que ocorreu em São Paulo, né, elas puderam se confraternizar, né, se confraternizando e lembrando também dos feminicídios ocorridos em Brasília. Então, quando ocorre esse momento bacana entre as mulheres, importante, por sinal, por quê? Porque nós precisamos, nós como mulheres, você mulher que está nos escutando, ouvindo este vídeo,
A gente precisa nos tornar protagonista da situação, de várias situações, seja elas na igreja, seja elas na política, seja na profissão, seja em qualquer ambiente, a mulher ela precisa ser protagonista, precisa se destacar, até mesmo na família. Então, Jesus Cristo, ele destaca em várias passagens bíblicas a presença da mulher, né? Como Maria e Marta, Maria Madalena, a própria Nossa Senhora Maria, a Samaritana. Então, são inúmeras mulheres que se destacaram na história de Jesus Cristo, e que hoje nós precisamos vivenciar, porque ele queria trazer esta mulher como protagonista, porque nós todos, tanto homens e mulheres, nós somos irmãos em Cristo, e é onde nós possamos vivenciar esse sagrado, né? Essa construção dessa ponte, aonde nós possamos estar seguindo de mãos dadas para que a gente concretize. Então, quando se fala uma nova humanidade é possível, é sim, mas ela só é possível se eu começar a praticar este diálogo. Muitas das vezes, dentro das próprias instituições religiosas, podem haver esses conflitos, podem haver essas divergências. E muitas das vezes, a gente acaba criando essa barreira que hoje na campanha da Fraternidade Ecumênica nós chamamos de muros. Então, nós precisamos derrubar esses muros, porque existem esses conflitos pessoais que acabam trazendo para dentro da instituição algo não muito bom. E isso precisa terminar quando nós conhecemos a vida de Jesus. Se nós formos recordarmos, por que Jesus Cristo morreu? Por que precisou um homem morrer para que aquilo que antes, na época dos judeus, se pregava, se recordar que nós não vivemos para a lei, nós não vivemos para a lei que foi instituída naquele período, mas nós vivemos para nos identificarmos como cristãos. Então, a partir do momento que nós começarmos a nos identificar como cristão, e quando Jesus Cristo aceitou ser morto, ser crucificado, quando ele aceitou todo esse desafio que ele veio para a humanidade, foi para mostrar que quando nós queremos construir pontes entre as pessoas, ele criou pontes com a samaritana, ele criou pontes com as pessoas que não tinham acesso ao templo, que são os aleijados, né, que naquela época se chamava assim, com várias pessoas que não tinham acesso, que acabavam sendo excluídas, e inclusive as mulheres viveram essa situação. Então, para que muitos não morressem, muitos outros não fossem crucificados naquela época, Jesus veio para fazer essa diferença e construir essa ponte para que nós não fôssemos mais movidos pela lei daquela época do que pela essa identificação com Cristo. Então, ele veio trazer essa identidade para nós de sermos cristãos. Então, a partir daí, nós começamos a perceber o quanto nós precisamos colocar dentro de nós, enquanto seres humanos, essa mudança de reflexão. Isso não quer dizer assim, muitas das vezes a gente entra no conflito e a nossa primeira atitude, a nossa primeira postura é entrar na briga e combater, né? Mas para Cristo essa não seria a primeira postura. A primeira postura seria dialogar. Vamos conversar? Por que nós não chegamos a uma conclusão? Por que nós não chegamos a nos acertar aqui e construir algo para ver aonde estamos errando e o que podemos melhorar para que nós possamos construir esta mesa, este chão sagrado que é o próprio Jesus Cristo. Então, quando ele veio trazer essa realidade para nós, que ele quis morrer, foi crucificado, foi para que muitas outras vidas não fossem crucificadas por penalidade da lei, porque nós não somos, como cristãos,
nós não fomos feitos para a lei, aquela lei de judeu, aquela lei de Moisés, que se você não fizesse era totalmente errado. E por isso que muitas vezes Paulo sempre diz, então nós somos todos pecadores. Então nós somos todos pecadores. Por que ele diz isso? São Paulo fala isso em uma das suas cartas. Porque lá na lei de Moisés, na lei dos judeus, não podia mentir para a mãe. E você acha que a gente nunca mentiu para a mãe da gente? Então a gente começa a fazer essa reflexão que é para nós analisarmos dentro de nós mesmos. Então nós precisamos quebrar a lei e implantar a identidade com Jesus Cristo, tá? Vamos observar bem, eu não estou falando da lei civil, estamos falando de campanha da fraternidade ecumênica, onde a gente precisa derrubar o muro, né, interreligioso, que já foi falado. E aqui nas mulheres não é diferente, porque o encontro foi ecumênico, independente de religião, independente de situação, independente se ela pratica religião ou não. E nós, hoje, nós somos convidados a viver essa questão de concreto na nossa paróquia. Nós somos convidados a viver. Hoje temos o Conselho da Mulher, onde várias pessoas podem participar. Existem os movimentos de mulheres que podem ser fortalecidos. Na prática, qual seria essa opção do agir? É que dentro das igrejas se criasse esse movimento de mulheres, aonde ela pudesse ser trabalhada ecumenicamente com várias outras religiões dentro da paróquia, dentro do município de Alenquer, para que a gente ouvisse essa história. Quem sabe com a diminuição da pandemia, a gente não vai conseguir fazer um trabalho dessa campanha, mas não parar neste ano de 2021, mas dar continuidade, iniciar um processo de conversa, de diálogo, de levar ao conhecimento dessas mulheres o quanto elas são importantes e que a gente pode estar quebrando vários hábitos, costumes que não são benignos, mas que a gente pode trazer essa nova humanidade, esse amor que é o que Jesus Cristo prega para nós. Em 2016 nós tivemos no tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade, e o lema Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que não seca. E naquela época, né, teve a questão da água, a preservação da água, a questão do saneamento básico, porque muitas das vezes os nossos governantes, eles visualizam mais para a construção de coisas que nós podemos ver para que se pregue políticas públicas, né? Mas existem necessidades como a água que elas não podem ser esquecidas, porque a água é vida, a vida em todos os aspectos é uma necessidade sagrada. A água ela não pode ser vendida, ela é uma liberdade, ela não pode ser comercializada. Então nós precisamos da água, porque a água ela vem para o batismo trazer vida nova, para que nós possamos viver realmente em Cristo Jesus. Ela vem trazer sinal de vida, de viver como irmãos em comunicação, como irmãos de mãos dadas, em luta e em defesa de um bem comum. E quando eu falo de casa comum, eu não falo somente da água, mas eu falo da nossa natureza de modo geral, né? Se a gente, por algum motivo, precisa derrubar uma planta, mas a gente precisa plantar outra, a gente precisa ter essa consciência que a natureza foi criada para que o homem pudesse cuidar. Então a água é um bem, porque muitas das vezes é construído esgotos que vai direto para o rio, mas é de lá do rio que se vem a água. E depois vem as consequências, tanto das derrubadas quanto da poluição da água, a falta dela, né? E o calor, o clima aumenta, o calor quente aumenta. Então esse é o momento de a gente ter esse espaço e começar a pensar e de que maneira nós podemos estar fazendo para ter essa atividade concreta.
E é assim que eu convido vocês que estão nos assistindo para nós nos unirmos, independente de religião, na sua comunidade, na sua igreja, para que nós possamos estar dando as mãos para que a gente faça algo de concreto pelo bem comum de uma sociedade, para todos, seja para as mulheres, para as nossas crianças, para os homens, para toda a sociedade, porque o bem comum é para todos nós. E foi isso que Jesus Cristo quis nos repassar quando Ele decidiu sofrer o desafio de ser crucificado, para que muitos não morressem por um pecado que não seria pecado para Ele naquele período, mas o pecado de não estarmos bem, de não dialogarmos, de viver uma vida de ódio. Então a fé em Jesus Cristo é um vínculo que une a comunidade e garante que nós experimentamos os sinais do reino de Deus entre nós, que é o amor, a benevolência, o perdão. O perdão é importantíssimo, porque quando eu não perdoo, eu alimento algo dentro de mim que se chama ódio. Mas quando eu necessito de perdão, a gente precisa fazer essa reflexão de que quando eu preciso de perdão, quando eu reconheço que eu ofendi, que eu preciso de perdão, a gente aprende a perdoar mais. Então isso é muito bonito da parte de Cristo, essa lição que Ele nos deixa. A liberdade e a graça. E depois de tudo isso, nós vamos receber a gratuidade que vem de Deus. Então, o Efésios, o livro de Efésios mostra muito isso para nós. E para superar os conflitos oriundos das ameaças do contexto social mais amplo, a orientação é que pratiquem solidariedade mútua e compreenda que estão integrados ao edifício cuja pedra fundamental é Cristo. Por isso, as pessoas que compõem a comunidade precisam reconhecer-se como concidadãos e concidadãs do povo de Deus. Desse modo, os cristãos e as cristãs não devem esperar nada espetacular, que não seja o humilde exercício da fé solidária, que é o serviço mútuo. E aonde Jesus Cristo vem ensinar isso? Lá no lava-pés, né? Na quinta-feira santa, quando Ele lava os pés dos seus discípulos, Ele disse: Senhor, você vai lavar os meus pés? Sim, eu vou lavar os seus pés. Se eu que sou o Senhor, eu vou lavar os seus pés, então que vocês também possam fazer isso uns aos outros. O que Jesus quis dizer? Que não devemos esperar nada em troca, que não devemos esperar nada espetacular, mas sim que nós possamos estar humildemente dedicados a este serviço, de servir ao outro, sem querer que ele te devolva, sem querer que ele nos devolva. Então, é esse momento que ele abre para nós sobre a questão do serviço, sobre a questão deste amor solidário. E quem são os heróis do futuro? Aqueles que rompem com a mentalidade do poder, das vantagens possíveis e sustentam a palavra cheia de verdade para além das conveniências pessoais. Então eu preciso ter muito cuidado com isso, porque muitas das vezes, quando somos visados por algo extraordinário que nós fazemos, a gente começa a se encher de orgulho, né? Então a gente precisa ter esse cuidado, porque Jesus Cristo não quer isso de nós. Quando praticamos algo importante que vai beneficiar o outro, que ele não enche essa mentalidade da gente, que o poder de situações que de repente a gente pode vivenciar. Muitas das vezes alguém cita o exemplo assim, ocorre muito essa situação de quando eu estou falando, o governo não está fazendo isso porque isso não sei o que, e aí o outro entra e diz assim, eu discordo, porque o governo anterior também não fez. Mas eu não estou falando do governo anterior, eu estou falando do momento em que estamos vivendo em relação ao que está acontecendo hoje. Então é nesse sentido que a gente precisa ver
se a gente realmente está falando de acordo com aquele assunto ou se nós estamos fazendo uma divergência, e na verdade não é divergência que nós precisamos entrar em comum consenso para que nós possamos trazer para nós algo que vai nos motivar a fazer coisas melhores, né? Então são várias as situações que nós precisamos analisar. E se eu for falar muitas outras coisas em relação à questão, que eu acredito que já falaram bastante, e tenho certeza que já deu para abrir a nossa mentalidade em relação à nossa campanha da fraternidade ecumênica. A palavra-chave é derrubar os muros, que são as barreiras, e construir pontes para a fraternidade. E falando em fraternidade, a gente precisa saber como nós vamos fazer isso. Nós pensamos, enquanto paróquia, precisamos levar com as nossas igrejas existentes, as outras igrejas evangélicas que existem no município, para que possamos estar conversando entre as comunidades. Então, na quarta-feira de cinza, de uma maneira que possa estar com todas as medidas para se prevenir, né, da coronavírus, e buscar uma maneira de fazer a abertura da campanha da fraternidade, ou no final fazer uma celebração, que é uma opção de cada comunidade, né, convidar os seus irmãos em Cristo, os nossos irmãos em Cristo, né, da sua comunidade, eu falei seus porque lá da sua comunidade, mas é os nossos irmãos em Cristo de outras religiões, lançar o convite para que se possa fazer uma celebração ecumênica, e ela pode ser feita na abertura da campanha da fraternidade, mas principalmente na Páscoa, né? Uma estratégia, qual é uma forma de agir? Esta celebração você pode convidar e pode planejar como será essa celebração ecumênica. E me recordo que lá no interreligioso, né, existia as celebrações ecumênicas onde aquela comunidade ou aquela igreja celebrava na igreja que ia visitar. E isso é muito bonito, né? Porque a gente vai ouvir a realidade de cada um. A gente vai ouvir a realidade de outro. Ou a sua comunidade ou a minha comunidade vai celebrar na igreja irmã, né? Seja ela que faz parte da CONIC, que é do Conselho Nacional das Igrejas Cristãs, ou de outras que aceitaram a proposta de celebrar junto para derrubar esses muros. Tanto que, se você for pegar o texto base, ele tem um exemplo lá desta celebração, ou para fazer a abertura da campanha da fraternidade, que é construir um muro e a partir daí destruir esse muro para que se dê as mãos com a fraternidade, com a confraternização, com a boa convivência que é a da celebração. E também nós somos convidados a relembrar das coletas. As coletas são aquelas que acontecem em Domingo de Ramos, né? Esse ano vai ser dia 28, Domingo de Ramos, vai cair dia 28. E é importante ressaltar que a necessidade dessas coletas, depois que elas são enviadas para a diocese, né, a partir daí 40% é enviado para a CNBB, que são destinadas aos projetos sociais que lá são implantados, e 60% fica na diocese, que é para atender aos projetos do nível de diocese. E nós sabemos que na nossa diocese nós temos inúmeros projetos, assim como nós também podemos realizar outros projetos a partir do agir desta campanha da fraternidade. Nós podemos elaborar, nós podemos ampliar projetos que ela pode ser enviada para a diocese e a diocese dá essa assistência. Então, não deixem
de no dia 28, no domingo de Ramos, que é o dia da coleta da solidariedade, da campanha da fraternidade de 2021, levar a sua coleta, tá? Porque é importante, porque é necessário, porque você vai estar ajudando inúmeros projetos, inúmeras pessoas e inúmeras situações que são importantes na nossa igreja. E na campanha da fraternidade ecumênica, ela também é importantíssima, porque ela pode ir para estes projetos ecumênicos que são feitos independentes de denominação religiosa, junto com o Conselho Nacional das Igrejas Cristãs e outras que também querem se agregar e querem nos dar as mãos. Então, nosso tema, fiquei aqui no finalzinho, né, para a gente encerrar com a coleta da campanha da fraternidade, dizer que você não deve esquecer que é no domingo de Ramos, né? E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço. Estou sem máscara porque estou aqui sozinha. O Fernandinho, que a gente já agradece, a equipe da Pascom, que nos acompanha, está um pouco distante de mim, está usando máscara. Então, previna-se, use máscara, ande com seu álcool em gel. Onde tiver uma pia, lave suas mãos. Se você chegar em casa, tiver um idoso, previna a pessoa que você ama, as pessoas que você ama, aquelas pessoas mais vulneráveis, mais sensíveis. Então, nós precisamos cuidar um do outro, e a campanha da fraternidade nos convida a dialogar e nos convida a ter este compromisso de amor. Então, vamos ter esse compromisso de amor com o outro, com o nosso próximo. Venham todos vocês, venham todos, reunidos num só coração, de mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. De mãos dadas formando aliança, confirmados na mesma missão. Em nome de Cristo, que é nossa paz, em nome de Cristo, que a vida nos traz, no que estava dividido, unidade Ele faz. No que estava dividido, unidade Ele faz. Venham todos vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura, como fez no caminho a Emaús.